Dando início ao nosso culto a Deus, vamos então orar, buscar a graça, buscar a compaixão, a misericórdia de Deus, para este serviço aqui de adoração ao Senhor, para esse serviço de cultuar a Deus, de prestar a Deus o culto que somente e unicamente Ele merece. E sempre que a gente inicia o culto, a gente inicia com oração. E o que nós vamos fazer agora, porque através da oração nós vamos entender a vontade de Deus e vamos receber um pouquinho mais, eu creio, da graça do Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Santo, Eterno, Maravilhoso, Pai poderoso, Pai bondoso, Pai cheio de graça, cheio de coisas boas, Pai que cuida de cada um de nós, Pai que sustenta os seus filhos, Pai que orienta cada um de nós, Pai que nos perdoa, Pai que derrama sobre nós graça, compaixão e misericórdia. Nós te adoramos, Senhor. Resolvemos nesta manhã dizer: Pai, te adoramos. Estamos aqui para prestar ao Senhor um culto de adoração. Receba-nos então, ó Deus querido, como adoradores do Senhor. Permita que estejamos mais uma vez aos teus pés para te adorar. Recebe-nos, Senhor. Recebe-nos na tua presença. Afasta de nós, Senhor, a mentira e os mentirosos. Todo tipo de mentira e todo tipo de mentiroso. Até o mentiroso cheio de boas intenções. Fala conosco e nos sustenta nas nossas fraquezas, porque quando somos fracos, em ti somos fortes. Esta é a oração que eu deposito aos teus pés por mim e por todos aqueles que estão e estarão conosco, sempre orando no nome do Cristo Jesus. Amém. Vamos então, irmãos e irmãs, iniciar o nosso culto pregando a palavra de Deus. E a palavra de Deus hoje está em João, capítulo 11. João 11, 25, 26. João, capítulo 11, versículos 25 e 26. Eu creio que nós vamos aprender, entender muita coisa e vamos hoje fazer uma autoanálise. Cada um de si, né? Óbvio. Nós vamos nos analisar para a gente não continuar no engano, achando que é e não é. A gente vai falar sobre conversão. E se você acompanhar até o final,
você vai se analisar, você vai se julgar, porque lá em Coríntios 11, acho que 25, do 25 ao 30 vai estar isso. Diz que se a gente se julga a si mesmo, a gente não vai precisar ser julgado. Então nós precisamos fazer uma reavaliação, não dos outros, da gente. Vamos ver se nós somos convertidos mesmos. Eu tenho certeza que algumas pessoas vão se converter verdadeiramente depois do que vão ouvir aqui. Porque vão descobrir que não são convertidas. Vão descobrir que estão se enganando. Ninguém quer ser enganado. Quem é que quer ser enganado? Ninguém. Né? A pessoa mais estúpida não quer ser enganada. Então a gente sempre luta para que ninguém nos engane. Não vamos ser o objeto do engano na nossa vida. Não vamos nós nos enganarmos. Então, para falar de conversão, eu quero dizer para você o seguinte: conversão, nós estamos em João 11, 25 e 26. Eu vou citar outras passagens que vai apoiar isso que eu estou falando, e é bom você ler, porque vai melhorar a sua autoanálise. Conversão não é uma mudança de vida, mera mudança de vida. Isso não é conversão. Não é conversão. Por que não é conversão? Por que você afirma, Mário, que uma mudança de vida não é conversão? Porque a gente pode mudar os nossos hábitos, a gente pode mudar a nossa maneira de viver sem ser convertido. Não precisa ser convertido para mudar a maneira de ser. Você pode, a partir de hoje, decidir que você vai ser uma pessoa mais humilde, mais paciente, mais generosa. Isso não quer dizer que você foi nascido de novo. Isso não quer dizer que você seja uma nova criatura. Então, mudar o estilo de vida, a maneira como se vive, simplesmente, não é conversão. Pode fazer parte da conversão, mas não é conversão. Você sabe uma outra coisa que não é conversão? É adotar costumes e práticas religiosas. Às vezes eu exagero aqui, brinco um pouco, né? Que parece que determinadas denominações, os crentes têm uniforme. Isso não é conversão, porque isso é costume daquela denominação. E a gente vê claramente isso na Bíblia. Domingos, muito claramente a gente vê isso. Estou falando para o Domingos aqui, não é que o Domingos não seja convertido, viu? É porque eu li o nome dele aqui, tá?
E a gente vai ver isso lá em João capítulo 3. A gente vai ver sobre Nicodemos. Nicodemos era um sujeito fantástico, né? Ele passou a sua vida estudando sobre a lei de Deus. Ele concordava com todas as palavras de sabedoria dos profetas do Antigo Testamento. Ele entendia, ele sabia perfeitamente que o homem deve adorar somente a Deus. Nicodemos sabia de tudo isso. Ele lutava para obedecer os 10 mandamentos. Nicodemos era um baita de um professor de teologia. Para aqueles que dizem que a teologia não está na Bíblia. Você não lê a Bíblia, não está mesmo. Então, Nicodemos, ele tinha assim ele tinha o hábito de praticar a religião. E ele, muitas vezes, ele se conformava com as exigências que Deus impunha na vida daqueles que querem segui-lo. Olha, o verdadeiro cristão não faz isso. O verdadeiro cristão não faz aquilo. O verdadeiro cristão não passa ninguém para trás. O verdadeiro cristão não rouba, não engana. Entendeu? Determinadas coisas ele tentava, né? Era uma exigência de Deus, vamos fazer. Mas qualquer pessoa pode fazer isso e mesmo assim não ser convertida, como é o caso do Nicodemos. Então você está vendo que conversão não é uma mudança de vida simplesmente, meramente mudou. Ele não faz mais isso, ele não faz mais aquilo. Mas precisa ver se ele não é um Nicodemos da vida. E não é a gente que vê, é a pessoa que tem que se ver. Então é interessante que você, que está aí acompanhando, que vai acompanhar, você se analise. Não é vergonha você descobrir: eu não sou convertido, não, eu preciso me converter. Porque enquanto você estiver vivo e capaz de fazer isso, a salvação está perto de você. Depois que você morrer, não adianta mais. Falar, eu não fui convertido, agora eu sei, agora não adianta mais. Senhor, não tem jeito. Então dá uma lida depois, na hora que você tiver tempo, puder. Lucas, capítulo 18, versículos do 9 ao 14. Lá você vai ver as motivações religiosas do publicano, o lugar que ele frequentava. Ele não negava a existência de Deus, fazia boas obras, mas era uma pessoa que não tinha paz com Deus. Veja bem, paz com o mundo, paz com as pessoas, nós nunca vamos ter. Enquanto vivos, nunca. Nós precisamos ter paz com Deus. Então a gente já mais ou menos já é capaz de se julgar. Eu sou convertido ou não? Sou ou não sou? Será que eu sou isso que o Mário acabou de falar aí? Será que eu vivo esse tipo de vida? Eu faço as coisas que eu sei
que não agrada a Deus e que um convertido não faz, ora. Porque um convertido, ele não vive para se agradar, ele vive para agradar a Deus. Entendeu? Então o que é conversão, né? Já falei algumas coisas aqui que não identificam necessariamente uma pessoa convertida. Mudança de vida não quer dizer que a pessoa se converteu. E a gente não vai ficar aqui, não, aquele lá não é convertido, aquele é. Né? Não, cada um tem que se... A salvação é pessoal e individual. Né? Então, o que é conversão? Conversão é nada mais, nada menos do que ter um novo coração para com Deus. Conversão é fazer a vontade de Deus, mesmo que a vontade de Deus me leve a morrer. Ah, não, eu não vou fazer isso porque você já pensou, vou morrer. Jesus disse assim: aquele que quer salvar a sua vida, perdê-la-á. Na verdade, aqueles que não fazem a vontade de Deus, com medo, por exemplo, de perder a vida, de perder o emprego, de perder o namorado, de perder o filho, sei lá, de perder o marido, a mulher. Ai, não vou fazer isso porque o meu marido não vai. Na verdade, todas estas pessoas são pessoas mortas. Já estão mortas. Em Deus elas estão mortas. Mortas na sua covardia, mortas nas suas transgressões e nos seus pecados. Isso está na Bíblia em Efésios 2:1. Eu não entendo muito esse negócio de morto. Ah, Jesus falou, deixe os mortos enterrarem seus mortos. Esse negócio eu não entendo muito bem. Então você vai entender agora. Quando Jesus fala, por exemplo, de mortos, não é necessariamente quem deixou a vida física. Jesus, aliás, sempre, ou na maioria das vezes, quando ele se refere a pessoas mortas, são pessoas mortas porque não ouvem a voz e a vontade de Deus, como alguém que já morreu não ouve a voz de quem está vivo. Isso são pessoas mortas, é que Deus fala e a pessoa não ouve. E a voz de Deus indica para nós a vontade dele. A pessoa que está morta aqui na Terra, ela vive para buscar a sua satisfação em qualquer coisa. Qualquer coisa a satisfaz, exceto a vontade de Deus, exceto a voz de Deus, porque ela não ouve. E atente que uma pessoa morta não é uma pessoa convertida, né? Porque ela está morta. Por causa disso que Jesus ressuscitou, porque ele ressuscita os mortos. É claro que
todos os mortos ressuscitarão, uns para a glória eterna e outros para o sofrimento eterno, não é? Mas Jesus é aquele que ressuscita o homem caminhante, morto aqui na terra. Porque ele dá vida. Quando a pessoa se converte, ela tem vida. Ela passa a ouvir a voz e a vontade de Deus. E aí você vai se autoanalisando aí, será que sou eu? Será que esse cara aí está falando que eu estou morto? Não estou falando que você está morto. Eu estou falando que cada um, inclusive eu, precisamos fazer uma análise da nossa vida. Para a gente não ser enganado, para a gente não se enganar. A gente não quer que os outros nos enganem. Como é que nós vamos permitir que nós mesmos nos enganemos? Porque uma pessoa morta, ela é disposta a adorar a si mesma. Isso que é ser morto. É adorar a si mesmo, as suas necessidades, os seus desejos, as suas vontades. Ela sempre tem uma desculpa para não fazer aquilo que Deus diz que não faça. E se Deus diz para não fazer, porque se você fizer, você vai estar se prejudicando. Uma pessoa morta, ela vive, e agora, olha, eu vou falar e você vai ver que a maioria vive assim. Ela vive pelas ideias que a cultura do povo que ela pertence espalha. Por causa disso que evangelho não tem nada a ver com cultura. Mas a cultura daquele povo lá é andar nu. Mas você vai levar o evangelho e vai dizer, olha, você não pode andar mais nu. Mas a cultura você vai dar. Não pode. Porque uma pessoa convertida não vive desta forma. Entendeu? Mas a cultura lá, a gente vai levar o evangelho, e a cultura lá diz que o pai pode ter relacionamento sexual com a filha. Sim, mas a partir do momento que ele se converte, esta cultura deixa de fazer parte da vida dele. Ele vai fazer aquilo que o Senhor diz. O que Deus diz? Que um pai não pode ter relacionamento íntimo com a sua filha. Acabou. Não importa a cultura. Não importa o que as celebridades de TV dizem que é bom fazer, que elas fazem. Não importa. Deus diz que eu não devo fazer, eu não vou fazer. Não importa o que os craques do futebol, não importa. Deus diz que eu não devo fazer, eu não vou fazer. Porque uma pessoa convertida, verdadeiramente convertida, ela adora ao único Deus verdadeiro, que diz que não pode ser feito. Acabou. Pronto. Enquanto que aquela outra pessoa que está se enganando, ela tem ainda a sua adoração direcionada para homens e o que os homens fazem e determinam. O verdadeiro convertido, é claro que ele falha. Ninguém está dizendo que o verdadeiro convertido é linear.
não falha. Não, tem falhas. Claro que tem. Óbvio que tem. Erra, peca. Porque a própria Bíblia diz que não há um só ser humano que não seja pecador, né? Mas o verdadeiro convertido, ele começa a não dar tanto ouvidos àquilo que o coração dele diz. Ele começa a se submeter à palavra de Deus. Porque quem dá ouvidos àquilo que o coração diz é idólatra. E a Bíblia fala sobre idolatria, né? As pessoas acham que idolatria é só com imagem, estátua. Não! Tem pessoas que idolatram a si mesmas. Aí você dá uma lidinha lá em 1 Tessalonicenses 1:9, capítulo 1, versículo 9. Porque uma das funções nefastas da idolatria é prometer satisfação e alegria. Conversão, meu irmão, minha irmã, você que está aí ouvindo, você que vai ver esse vídeo, a conversão é um milagre. Conversão não acontece sem a ação do poder de Deus. Lá na carta aos Tessalonicenses, Paulo fala desse milagre, né? Porque eu falei conversão, milagre. E Paulo fala: vos convertestes dos ídolos a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro. Aqueles que acham que são convertidos e infelizmente não são, mas podem se converter, é claro, a vida destas pessoas gira em torno dos seus ídolos. O que são os seus ídolos? Eu não sei, você que sabe. Você que tem que identificar aí. Eu posso chegar, vir aqui e falar, seu ídolo, e ficar falando uma porção de coisas. Aí eu posso, né, nesse elencar de coisas, eu posso falar a sua, do outro. Mas é você que tem que descobrir quais são os seus ídolos. De repente, eu não sei, olha, eu vou chutar aqui coisas. De repente, seu ídolo é pescar. Não sei. Eu não sei. Mas como que o ídolo é pescaria? Você troca tudo pela pescaria. Passou a ser um ídolo. Deixou de ser um passatempo, um hobby, uma alegria, um prazer. Passou a ser um ídolo. Isso é nascer de novo, é obedecer à voz de Deus e não à voz do nosso coração, porque a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. E como é que eu posso, Mário, ver que eu sou convertido? Eu estou começando a achar que eu não sou, hein? Oh, que bom! Que bom que você está comendo. Mas como, cara? Você está dizendo que é bom que eu estou achando que eu não sou convertido? É, porque dá tempo de você se converter ou você viver consciente no engano para o resto da vida. Porque existem evidências da conversão. Evidências bíblicas, inclusive.
No momento que a gente começa a deixar os ídolos das nossas vidas e começamos a servir, não mais ídolos, mas a Deus. Você sabe qual o nome desse momento que a gente abandona os ídolos e começa a servir a Deus? É o momento do arrependimento e da fé. Este é o momento. O que é arrependimento? É quando a gente se dá conta de que fazemos coisas que não devemos. E não adianta, viu, irmão, irmã, a gente sempre vai ter uma justificativa. Só que, não se esqueça, as nossas justificativas são boas para a gente mesmo. Ou para o outro. Para Deus não. Porque se Deus falou, não faça, e você faz, você está se justificando para você. Mas não, eu faço isso por causa daquilo. Se não fosse aquilo... Mas Deus não falou para você não fazer? A evidência bíblica da conversão é você falar, não vou fazer. Ou vou deixar de fazer. Ah, mas isso vai me prejudicar, tá vendo? Então você não está mesmo convertido. Escolhe, para de fazer de conta. Não é você, olha, eu vou parar de gastar dinheiro nesses sites de apostas. Não, não é isso. Você vai parar porque o seu dinheiro está acabando. É você ver que isso é uma bobagem, isso é uma besteira. Ninguém ganha nunca. Entendeu? Eu não sei se eu estou conseguindo ser claro. É a gente saber que o pecado, Deus não quer, mas você sabe o que é pecado? Eu posso dar aqui um montão de definição de pecado, né? Mas eu acho que a definição principal, não é a melhor, é a principal, é que o pecado, ele é uma ofensa contra Deus. Quando a gente peca, a gente está ofendendo a Deus. Se eu ofender você, o que você vai fazer? O pecado, seja ele uma coisinha, é uma ofensa contra a santidade de Deus. E às vezes a gente deixa de, não vou fazer isso. Porque Deus é tão santo que a santidade de Deus nos constrange ao ponto da gente não pecar. É a análise que todo cristão precisa fazer. As boas novas do Evangelho, A gente vai pregar o Evangelho, a gente sempre fala das boas novas. O Evangelho quer dizer isso, As boas novas. E as boas novas são que Deus amou esse mundo de uma forma
tão espetacular, tão formidável, que ele deu o seu próprio Filho, para que todo aquele que crer em Cristo, não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16, mas é super, hiper conhecido. Isso quer dizer que quando a gente se arrepende e abandona o pecado, quando a gente se converte e se arrepender e abandonar, faz parte da conversão, quer dizer que toda a culpa e a condenação dos nossos pecados recaem sobre Jesus Cristo. Este é o preço que ele pagou na cruz. E ele morreu e ressuscitou vitorioso. E Cristo é o único que merece a nossa confiança. Jesus, quando andou aqui na terra, eu sei que essas coisas também, às vezes, caem no esquecimento, porque isso é pouco dito, isso é pouco falado. Né? Se a gente vier falar aqui dos milagres de Jesus, não, né? Que Jesus vai fazer, ele é o mesmo ontem, hoje, ele vai fazer. Mas uma das coisas que Jesus mais falava para aqueles que ouviam Jesus era chamar os seus ouvintes ao arrependimento. Só abre aí Marcos capítulo 1, versículos 14 e 15. Jesus foi para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus e dizendo: completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos. Os discípulos de Jesus também falavam, tanto judeus como gregos, o arrependimento para com Deus e a fé no nosso Senhor Jesus Cristo, Atos capítulo 20, versículo 21. E é por isso que a igreja e todas as denominações devem anunciar o mesmo Evangelho, coisa que não acontece. Então eu quero convidar você para você dar uma lida, né? Você já ouviu aqui o que eu falei? Leia lá, Atos capítulo 9, versículos do 1 ao 19. Né? E também Lucas, capítulo 21, versículos 39 ao 44. Você vai ver lá da conversão, né? Como é que Paulo vivia antes da conversão dele. Na cabeça de Paulo, ele e Deus eram assim, ó. Fazia tudo que Deus queria, na cabeça dele. Hoje continua desse jeito. Tem gente que na cabeça do sujeito ele faz a vontade de Deus. Aquele cara lá que estava ao lado de Jesus, né? O malfeitor da cruz lá, que se arrepende. Ele nem pensava que precisava se arrepender, mudar de vida. Por causa disso que eu pedi, irmão, irmã, para você, lá no comecinho, né, falei, abre sua, eu estou aqui em João, capítulo 11, versículos
25 e 26. Sua Bíblia provavelmente está aberta aí. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. E aí Jesus deixa uma pergunta aí no finalzinho, você viu? Você crê nisso? É isso que ele está perguntando. Crês isto? Então precisa mudar. Precisa mudar. Nós precisamos mudar. Não adianta levar a vida do jeito que a gente acha que ela deve ser levada. Não adianta. Ou a gente vai mudar, ou nós vamos perecer. E depois a gente vai ver que passamos aqui por essa vida, não fizemos nada. Fomos o quê? Fomos o quê? O cocô do cavalo do bandido. Senhor nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, maravilhoso Deus, eu quero, Senhor, te agradecer por tudo que o Senhor falou conosco hoje. Quero te agradecer por esse chacoalhão que o Senhor está nos dando. O Senhor não quer que a gente tenha uma vida de engano, uma vida de um cristianismo de faz de conta. Senhor, o Senhor é tão bom. Eu creio que pessoas foram, de alguma forma, tocadas para que se analisem, para que revejam o seu cristianismo, se é verdadeiramente um cristianismo. E eu creio que pessoas vão se acertar com o Senhor. Eu creio que pessoas vão se converter. E eu glorifico o Senhor por isso, pela tua compaixão e pela tua misericórdia. Esta é a minha oração de agradecimento ao Senhor, no nome do Cristo Jesus. Amém.